Susto nas prateleiras. Subiram os preços dos alimentos básicos do dia a dia. Fatores como a seca e comercialização exterior fizeram disparar os valores do arroz e do feijão. Basta um passeio rápido pelos corredores de um supermercado para ver que o dinheiro não rende nas compras. Não tem condições de comprar mais nada hoje, né? Muito caro, né? Tá muito caro mesmo. Não dá para entender o porquê dos aumentos, que de repente é R$2, passa a 9. Recentemente, os itens de cesta básica ficaram ainda mais caros para o consumidor final, além dos 20% previstos pela economia. O supermercado, de alguma maneira, ele represa esses aumentos, ele tenta conter isso para fazer o giro acontecer. Ele vai vendendo os estoques mediante ao preço que ele pagou, mas estamos recomprando com preços bastante mais elevados em função de todo esse cenário que vem vivendo. E para a alta de cada alimento, uma explicação. O óleo de soja, por exemplo, teve a matéria-prima muito importada pelos chineses, faltando no mercado interno. O leite sofreu por fatores climáticos e o arroz chega a ser encontrado em alguns estabelecimentos por mais de R$25 o pacote de 5 quilos. Nós já estamos com o dólar muito alto, o produtor ele tem mais incentivo para exportar. Nós estamos com entre safra acontecendo agora. A pandemia do coronavírus também ajudou a complicar esse cenário econômico. As pessoas em casa, o aumento na demanda pelo arroz foi bastante significativa. A procura de países de se abastecer melhor por não conhecer também o tamanho do período que isso poderia ter. Para a maioria dos brasileiros não tem jeito, o arroz está sempre nas refeições. E nessa hora, uma estratégia para o consumidor tentar fazer economia é trocar temporariamente a marca preferida por uma outra que estiver mais em conta. Estou vendo o preço agora do arroz aqui, mas estou assustada. A gente ouve dizer que é 20%, 30% o aumento, mas eu acho que deve estar dando quase uns 100% de diferença em relação ao preço que eu paguei acho que a última vez o arroz. A gente recebe em casa jornais, tem muitos aplicativos. A estratégia é fazer essa busca. É fazer a pesquisa, né, e ver o que está mais em conta. Fazer algumas substituições também pode ser uma opção. Este supermercado de Ribeirão Preto lançou uma campanha de consumo consciente, o que já ajuda na relação entre a oferta e a demanda. Nós estamos pedindo para que os clientes façam as suas compras bastante conscientes, só o necessário, não tentando se estocar como aconteceu no início da pandemia, porque isso gera falta do produto e aumento de preço também. Para esse gerente comercial com grande experiência em supermercados, é possível prever que o cenário dos preços volte a ter queda. O arroz nós não devemos ter nada melhor do que isso antes de fevereiro, hora que começa uma nova safra. O feijão nós devemos ter uma situação um pouco melhor aí no final de novembro, dezembro, que também tem safras que podem ajudar a pressionar esse produto para baixo. O governo já tirou a alíquota de importação do arroz, de algum produto, então acho que é hora de todo mundo estar unido para a gente diminuir o impacto desse momento. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa, eu já vi a carne ficar mais cara, o peixe, às vezes o frango, mas ficar sem o feijão e sem o arroz em casa é difícil, né? É difícil para nós brasileiros, né? Nós não vivemos sem o arroz, sem o feijão. É um cenário difícil, para um momento difícil também que nós estamos vivendo. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com José Rita Moreira, que é economista. José Rita, a campanha dos supermercados lutando para reduzir o preço da cesta básica e pedindo até para os clientes não comprarem grandes quantidades os produtos mais caros. É uma atitude aí importante neste momento? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Eu acho sim, fundamental, até porque é um momento, é uma situação provisória, tá? Esse aumento de preço que nós tivemos aí se deve a vários fatores, como o câmbio, como exportação, como a questão logística também, a questão dos combustíveis e questões climáticas, enfim, uma série de motivos que levaram a esse aumento de preço. Mas nesse momento é importante que o consumidor faça o seu papel, compre o mínimo necessário, porque a tendência é que com as medidas que estão sendo tomadas, isso se reverta rapidamente. Eu acredito que até o final do mês os preços voltem ao normal. Até porque, se nada for feito pelos órgãos de governo, a se contar, por exemplo, com a safra
a nova safra do arroz, que deve acontecer só em janeiro, a gente iria empurrar esse problema até janeiro. Por isso que algumas ações estão sendo tomadas já e eu acredito que até o final do mês está resolvida. E muitos se perguntam por que o arroz e o óleo são destaques nesses altos valores. O Brasil não tem a cultura de exportar arroz, né? Ele produz tudo que consome e ainda importa um pouco. Acontece que com a situação do dólar, tornou-se atraente exportar, então outros países estão em busca do arroz. Como tivemos uma super safra de arroz, boa parte foi exportado, só que a parte que se importa, como o dólar está alto, não se importou. Nesse casamento de coisas, o que aconteceu? Desabasteceu o mercado local, o preço foi lá em cima, que realmente é um absurdo esse preço que está sendo praticado. E o pior é isso, né? Que alguns outros produtos acompanham o que está acontecendo com o arroz, comprometendo aí o valor da cesta básica. Mas principalmente a questão do óleo, por exemplo, a soja também, ela está num momento muito interessante, né? Essa briga entre China e Estados Unidos continua favorecendo o Brasil para exportar soja e a soja está com preço muito alto. A soja com preço alto, logo a vantagem é exportar, o mercado local fica desabastecido e com isso o preço é mais caro. E outra coisa, a soja também é usada na ração animal. Então o preço da carne está sendo afetado também pela soja. Por quê? Porque o animal ele come a ração feita de soja e farelo de soja. Como o preço subiu muito, logo a carne também subiu. Então toda a cadeia fica comprometida com isso. José Rita, a gente viu que alguns supermercados já limitam também a quantidade que cada cliente pode comprar. Isso acaba ajudando também o consumidor a ter mais consciência na hora da compra? Olha, eu acho que grande parte dos consumidores já tem essa consciência, já procuram fazer compras na medida do possível, só o necessário, mas tem muitos que ainda se deixam levar pela emoção, não, dá para comprar, vão comprar, e não se preocupam muito com a coletividade, com a sociedade. Então, eu acho que limitando o volume que cada um pode comprar é uma maneira de garantir que todos possam comprar, pelo menos em menores quantidades, e que não haja um excesso de consumo no momento desnecessário. Ok, José Rita, obrigada então pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Rafael. Até já, Thaisa.